Sejam todos bem-vindos para mais uma live Sexta Luxo, especialidades, e hoje para falar de pediatria. Poxa, um tema legal, bacana, uma das grandes especialidades aí. Vai ser um bate-papo bem legal com meu amigo Salgado. Vamos chegando, seja muito bem-vinda, doutora Márcia, boa noite, Paulo, Milena, Rávila. Doutor Evandro Salgado chegando, seja muito bem-vindo, todos sejam muito bem-vindos, vai ser um bate-papo interessante, uma das grandes áreas aí para a escolha de todo mundo durante a faculdade, que fica entre clínica médica, cirurgia, pediatria e GO, então é uma especialidade bem bacana, bem peculiar. E aí o doutor Evandro Salgado vai contar toda a trajetória dele aí, vamos todo mundo chegando, vai ser um bate-papo bem interessante e proveitoso, mesmo para quem não pensa, às vezes, não sei, se eu não, acho que não vou fazer pediatria, mas é interessante para ver o dia a dia. Então já vou chamando aqui o doutor Evandro para que ele já vá entrando e a gente possa fazer o famoso brinde da Sexta Luxo. Deixa eu colocar aqui para convidá-lo, peraí. Isso... já até apareceu aqui, ó. Já estou chamando, vamos ver. Olá, Pri, seja bem-vinda. Franci, Guilherme. Opa! Olha, grande, meu doutor amigo. Evandro. Quanto tempo, cara? Só 13 anos. Pode chamar do apelido velho de guerra, não tem problema. A gente só chamava de Doutor sobrenome Salgado. Como é que você tá, cara? Tudo Quanto bem, tempo? Rulli? Que prazer, cara. Poxa, prazer todo Só meu. 13 anos. 13 anos já, cara. 13 anos. O tempo voa. A gente tá ficando velho, né, cara? Fala a verdade. Servi uma marinha em Corumbá em 2007. 2007, cara, que ano incrível, né? O Godoy falou isso semana passada, que é um ano que, assim, quando a gente estava lá, a gente às vezes reclamava, resmungava, mas que depois deixa saudade, né? Muita coisa que a gente fez lá que... E é engraçado que até acho que por ser o primeiro ano de trabalho, depois da faculdade, é muito marcante, né? E depois parece que a vida passa um pouquinho mais rápido nos últimos anos, assim, mas aquele ano foi muito marcante, 2007, Verdade. Nosso ano de serviço militar. Foi muito legal. E lá tem uma peculiaridade, né, cara? Que vai um grupo grande, então a gente faz uma amizade muito bacana e todo mundo nessa de recém-formado e aquela correria, aquela loucura do dia a dia, assim, e acabou de formar, então é bacana, lá tem esse diferencial, né? E a parte da medicina foi o de menos. O legal era dar tiro no meio do mato, né? Sair para as pescarias, fazer as viagens de navio. Verdade. Foi legal demais, cara. Muito Saudades. Bacana. Saudade mesmo. Então, Evandro, assim, ó, a proposta da live na sexta-feira é a famosa live da Sexta Luxo, que esse nome foi minha filha que deu, de Sexta Luxo, que a gente aproveitava toda sexta-feira aqui em casa para aproveitar o momento em família, ficar junto, curtir nós três aqui, eu, minha esposa e minha filha. E aí ela deu esse nome de Sexta Luxo, ficou, e eu comecei a fazer essa live na sexta, então ficou live da Sexta Luxo. E toda sexta a gente abre um vinho, come uma comidinha. Inclusive é uma boa memória, porque eu lembro que você ficou grávido lá, né? Não foi isso? Lá no final, verdade. Você descobriu lá, eu lembro. Lá, em novembro. 2007. Pô, você pai, tudo, pô, parabéns. Agora, 13 anos, cara. 13 anos. Já ela vai fazer 12 agora. Vai fazer 12 mês que vem. Que legal. Loucura. Parabéns. E aí, então, a gente sempre brinda. Vamos fazer um brinde aqui, que agora hoje você e todos brindar. Aqui são os meus convidados na Sexta Luxo. Saúde. Saúde. Vamos lá. E que eu me lembro que você não bebia lá, mas tudo bem. É só para firmar o pulso um pouquinho. Não, mas agora é só para dar aquela segurada no tremor do nervosismo. Só para apreciar. Fala pra gente, Evandro, o que você faz atualmente em São Paulo? Dá um resumo para depois a gente voltar. Então, Rulli, hoje, especificamente, eu tenho me dedicado bastante à minha clínica particular. Eu tenho uma clínica de pediatria que faz vacinas, a gente faz outros procedimentos para criança, fura a orelha e tudo mais. E eu também trabalho nos hospitais, eu faço parte do corpo clínico de alguns hospitais de São Paulo. Até pouco tempo eu era coordenador de um serviço do Lefort do Morumbi, e aí eu abri mão desse cargo para eu me dedicar mais às redes sociais. Eu também tenho uma atuação em rede social, eu abri uma turma de curso de emergências pediátricas online, a gente produz bastante conteúdo para o YouTube e tudo mais, então eu tenho me dedicado bastante, ainda mais agora na quarentena, o digital tomou conta, né?
Então, na verdade, agora a gente tem feito muito conteúdo online e aí eu saí um pouquinho dessa coisa da gestão. Mas eu continuo em hospital, eu trabalho em UTI pediátrica, eu faço plantão também de pronto-socorro infantil. Então, sempre nessa praia da emergência e tudo mais, a gente tem bastante vivência em terapia intensiva. Inclusive, o meu curso está sendo sobre isso, curso de emergências pediátricas. Já vou deixar meu jabá, já vou fazer meu merchan sem você deixar. Não, e a gente começou essa semana, né? O nosso Instagram do curso é @curso Emergências Pediátricas. Estamos na primeira turma, fechamos aí 40 alunos e está super legal. O pessoal interage, a gente discute casos, é bem legal. Que e é isso, basicamente hospital e consultório está sendo a minha praia agora. Que maravilha. Então vamos voltar. Ó, doutor Otávio Thanos falou que te conhece aí, lá de Corumbá. Grande Otávio, de Corumbá. A gente fez uma missão junto com os americanos lá. Ah, que legal. Ah, seu residente. O Otávio é muito gente boa. Ele fez veterinária antes nos Estados Unidos, depois ele voltou. E aí, quando a gente trabalhou junto numa missão em Corumbá, e ele estava fazendo medicina. E agora ele já está aí, seu aluno também. Cirurgia oncológica. Me conta então agora o seguinte, Evandro. Antes, vou te chamar de Salgado, que a gente só chamava de Salgado lá em Corumbá, pô. Oh, por favor, por gentileza. Você fez faculdade aqui em Campo Grande, conta um pouquinho dessa fase. Quando você entrou para a faculdade, tinha ideia que ia fazer pediatria? Alguém na família é médico? Conta pra gente. Não, cara, eu fui precursor, assim. Eu até tenho um primo distante que é médico, é oftalmologista. A vontade de medicina ela surgiu logo no finalzinho do ensino médio. E uma das coisas que me inspirou a fazer medicina foi quando eu assisti aquele filme do Patch Adams, é uma coisa meio sonhadora, né? Mas quando eu assisti aquele filme, eu falei, caramba, eu quero ser esse cara aí, né? E foi engraçado que anos depois, assim, quando eu fiz estágio no GRAAC pela residência, eu lembro que veio esse filme na cabeça. E até hoje em dia, eu acho que o médico tem um pouco disso, né? Da coisa da missão, da coisa do propósito. Então eu já tinha desde aquela época, eu queria ser esse cara. Só que assim, quando a gente entra na faculdade, muda tudo, né? Em termos de escolha de especialidade. Aliás, assim, acompanhando o teu Instagram, as tuas lives, eu percebo que você tem uma pegada que eu gosto demais e que eu também procuro colocar, que a gente é médico, né, Ruli? A gente não é especialista. A gente até tem a especialidade, mas a gente é médico. Eu amo a possibilidade de ser médico, de você ver o ser humano como um todo, de você poder usar tudo aquilo que você foi aprendendo. E na faculdade eu procurei fazer isso, eu procurei vivenciar um pouquinho de cada especialidade, passar nos estágios cirúrgicos. Só que aí, é claro, né, quem é aluno de medicina está assistindo a gente sabe que é uma bagunça na cabeça. E eu quis já fazer clínica médica, cardiologia, cirurgia plástica, enfim. Foi no 4º para o 5º ano que eu comecei a me interessar pela pediatria. Então, na verdade, eu comecei a me interessar pela rotina. Só que, sinceramente, naquela época, eu acho que assim, a pediatria ela teve alguns picos, né? Se eu estiver falando demais, você me interrompe, a gente vai conversando. Não, que isso. A Só pediatria, me fala uma coisa, você fez algum ela... estágio? Você fez estágio de GO ou estágio de ortopedia, de cirúrgica? Fiz. Só para contar para ti. Fez, né? Okay. Fiz estágios extra, eu fiz estágio na Cândido Mariana, eu fiz estágio no regional. E aí eu lembro que quando eu fiz estágio no regional foi mais ou menos entre o 4º e o 5º ano e eram 3 estágios ao mesmo tempo. Era pediatria, cirurgia geral e pronto-socorro, emergência. E eu lembro que eu sempre ficava mais na pediatria, era uma coisa já meio nata minha, tinha um pouquinho mais de facilidade, mas eu queria muito me interessar pela cirurgia, porque eu pensava, pô, eu quero fazer procedimento e tal, né? E todo mundo na faculdade fala, pô, o cirurgião ganha mais, né, cara? Tem aquela coisa do dinheirinho, do procedimento. Mas assim, cara, aquela coisa da pediatria me chamava, né? E aí eu lembro que teve 2 picos de pediatria. A gente teve professores que foram grandes pediatras, né? E aí chegou uma época, no final da minha faculdade, já nessa transição, a pediatria ela estava em baixa. Porque todo mundo falava assim pra gente, putz, cara, pediatria é furada, pediatria não dá grana, não vai nascer mais criança no mundo, tá acabando as crianças, a população tá envelhecendo. E aí eu confesso para você que eu titubeei bastante, assim, no 5º ano, né, no 6º, no internato. E aí eu tentei ir para outros lados. Eu sempre gostei muito de cardiologia, meu currículo é muito voltado para cardio, né?
E aí, quando eu formei, já adiantando um pouquinho a história, foi quando a gente foi para a Marinha no ano seguinte, e eu queria muito para a Marinha, eu queria ter essa experiência do serviço militar, eu queria trabalhar, ir para o interior. Na verdade, eu queria fugir de casa, né? Não aguentava mais morar com papai e mamãe, não sei se eles estão assistindo a live, queria um pouco de liberdade. E aí a gente foi para o serviço militar, e isso é muito nítido na minha cabeça. Eu lembro que naquele primeiro dia, nós éramos em 13, né? Não lembro ao certo 13, agora. 13, eu acho. E aí, a primeira pergunta do comandante foi: tem alguém interessado em pediatria? Cara, só eu levantei a mão, assim. E aí, ótimo, você é o pediatra da Marinha. Foi, opa! Aí depois, aí teve o nosso GO, teve o Escobosa ortopedista e tudo mais, né? E aí a gente já virou os especialistas da Marinha. Eu já era o pediatra da Marinha. E óbvio, super inexperiente, não sabia muita coisa da pediatria, mas já gostava muito do geral, da clínica, enfim. E lá, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu desanimei com a pediatria, porque eu fui trabalhar sem saber ser pediatra, e para mim, assim, foi um choque, porque não era exatamente o que eu imaginava e tal, e eu desanimei. E aí, depois que a gente terminou a Marinha, aí eu fui para São Paulo, fui fazer medicurso, e aí eu já estava com outra cabeça. Falei, putz, eu quero fazer outra coisa. Quero fazer cirurgia. Voltei para cirurgia de novo. Não, e então, aí eu fiz um estágio. Você não queria fazer mais pediatria? Não queria. Não queria. Caramba. Eu lembro que tinha o Marco Antônio, que era o cirurgião. Por que eu não queria? Na verdade, assim, eu estava com uma visão um pouco errada da especialidade. Eu acho legal quem entrou aí, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Tem muita gente que até quer, mas aí chega os amigos e fala, putz, cara, não faz esse negócio não, pediatria é duro, né? Pediatria, aquelas mães chatas no WhatsApp, não faz isso não. E aí dá aquela desanimada. Não, mas nem tinha WhatsApp naquela época. Né? Nem tinha WhatsApp. Nem era tinha celular, WhatsApp. O negócio era SMS e ligação. E aí fui fazer medicurso, cara, mas aquela coisa sempre me puxava, né? E eu fiz um estágio fora, eu fiz um estágio em Angola, cara. Foi um projeto voluntário que eu fiz. Eu fiquei um mês em Angola. E aí tinha um cara maluco chamado Dr. Stephen, que é meio parecido com você, assim, um cara que é cirurgião e que sabe de tudo, que sabe clínica e que quer conversar sobre isso. Então, só que ele era o único médico de uma região enorme. E, cara, me encantou aquela coisa daquele contato. Só que, de novo, eu fiquei responsável pela ala pediátrica lá em Angola. Eu falei, não é possível, esse negócio me atormenta. E aí eu fui atrás para entender o que era pediatria. Porque na minha cabeça, assim, na verdade, talvez na cabeça de muitos que estão estudando, pediatria ainda é uma coisa que parece limitada às vezes. Parece aquela coisa do nós vamos tratar xixi e cocô, né? Nós vamos tratar resfriado e diarreia. E aí, quando eu vim para São Paulo e comecei a estudar, fiz o medicurso, comecei a me aproximar de bons pediatras, e aí eu me encantei pela especialidade. Por que Falei, agora você optou de ir para São Paulo? Porque sua família eu é acho daqui que foi de um Campo pouco Grande. É todo mundo daí. Primeiro que eu não queria voltar para casa, eu queria continuar na rua, queria continuar tocando minha vida. E segundo que São Paulo, para mim, tinha essa coisa de ter um norte maior da especialidade, de conhecer um pouco mais profundo, né? Eu sabia que São Paulo era onde drenava os casos mais complexos e tal, e eu queria entender melhor o que era a pediatria, né? Então eu acabei vindo para cá para entender isso, e aí eu comecei a visitar alguns hospitais antes da residência, trocar ideia com o pessoal, comecei a conversar, e aí acontece que eu me apaixonei pela especialidade, cara. Eu estudei bastante, fiz o medicurso, passei na Santa Casa de São Paulo, uma residência fenomenal, assim, eu adorei a minha formação, eu fiquei lá 2 anos para fazer pediatria, e depois eu continuei, fiz terapia intensiva pediátrica, e, cara, foi fantástico, eu conheci... e aí que eu me apaixonei pela terapia intensiva também, porque a terapia intensiva te dá uma visão muito ampla da medicina, né? Então, querendo ou não, eu fiz 3 clínicas gerais, né? Eu fiz a medicina, fiz a pediatria e a terapia intensiva. Cada uma se aprofundando um pouco mais, mas de certa forma sempre mantendo essa coisa da integralidade, né, e tudo mais. E aí, você entrou lá em 2009, porque em 2008 você ficou estudando. 2009. E olha uma coisa legal, fiquei estudando, fiquei trabalhando. Aquela pilhação assim, você tem que sair para residência, tem que sair para residência.
E fica que você falou agora há pouco, É. que se você só vai ser um bom médico se você fizer residência. Poxa, não é assim. Você tem que sair sabendo já o Não, beabá, não. o feijão com arroz. Você Residência tem que você vai saber. ser um Você bom tem que saber. especialista. Não que você vai ser É. bom médico ou não, né? E você ficou 2 anos. Eu também Não, fiquei 2 anos para poder entrar na dois residência. Então não anos. precisa sair correndo para isso, né? Não, e nesses 2 anos eu me diverti, né, cara? Aqui em São Paulo já, eu fiz o ACLS e fui atrás de trabalho, eu fiz SAMU, eu fiz remoção, eu fiz pronto-socorro de clínica médica, mesmo querendo pediatria, eu queria fazer de tudo, né? Apanhei pra caramba, assim, né? A gente pena, porque você tentar resgatar os conhecimentos dos 6 anos de faculdade, e aí você tem que ir pro livro, você tem que estudar. Mas é uma experiência que é muito legal, te dá muita autonomia, te dá muita segurança, né? De certa forma. Quando eu entrei na residência, eu já me sentia, de certa forma, um pouco mais seguro que alguns colegas, assim. Muitos tinham Aham. medo de procedimentos. Putz, cara, eu já fui para Angola, meu. Eu ajudei a amputar a perna lá, a gente fazia umas coisas assim. A gente tratava malária, tratava febre tifoide, umas coisas. Eu fiquei um mês só em Angola, mas foi um mês intenso, né? E aí eu já vim com essa carga, sabe? Então, para mim, Qual eu hospital aproveitei a lá? Que residência de uma forma. perguntaram aqui, ó. Qual hospital que você ficou lá? Cara, se chama CML, uma coisa assim, Centro Médico de Lubango. Fica em Lubango, é 1.000 quilômetros de Luanda. Foi uma galera que eu conheci, tinha um pessoal do Canadá, que tinha um centro, um hospital lá. E eu fui lá ajudar e, cara, para mim foi uma experiência fantástica, assim. Inclusive, eu fiz coisas lá que eu já usei, inclusive meu ACLS, eu cardioverti uma senhorinha de 75 anos no meio da Angola. Então, para mim, essa foi uma experiência tão marcante. Eu falei, cara, o conhecimento, você pode estar com pouco recurso, onde for, você consegue pegar o que você tem na mão. Era um desfibriladorzinho, um cardioversorzinho da década de 70. E eu falei, cara, eu vou cardioverter essa tiazinha, tinha 74 anos. Cardioverti, ela ficou super bem, ficou linda. Depois me deu um frango de presente. A gente comeu. Era uma coisa muito legal essa coisa da troca, né? Então, e aí eu já cheguei na residência assim, cara, assim, com uma cabeça um pouco mais aberta, né? Querendo aprender de verdade. Eu confesso que no começo da residência eu falei, cara, será mesmo que é isso? É até legal a gente falar sobre isso, porque tem gente que no dia 1 da faculdade de medicina já sabe o que quer, né? E eu me formei em 2006. Até hoje, eu ainda faria várias coisas da minha vida, entendeu? Não é que eu sou... Não, a gente está sempre tentando fazer coisa nova, aprender coisa nova. Mas é claro, eu fiquei na pediatria, me encantei com ela e assim eu fui. Mas até hoje eu sempre estou buscando outras coisas dentro da minha especialidade, de me diferenciar, estudar outras coisas. Mas Né? você pensou em Então, eu largar, acho que sair? parte desse princípio. No começo, sim. No Quanto começo, tempo sim. de residência para Porque você assim, firmar, falar, não, é isso aí, eu vou fazer? na última semana, né? Que estava acabando. Você Conta pra sabe como gente a né, rotina, como Rulli? que é, conta a rotina Aí para que quem for tá. fazer pediatria, como que é a rotina lá de Santa Casa? Aí que tá. A gente sente o gostinho do trabalho e do dinheiro, da remuneração, né? Então, para quem me pergunta hoje, putz, trabalho antes, vou direto para a residência. Hoje em dia eu tenho recomendado, escolhe a especialidade, vai fazendo as residências, vai estudando, porque uma vez que você sai, muita gente nem volta mais, né? Muita gente vai trabalhar e vai para a vida e não está errado, às vezes é uma escolha da pessoa. Mas, caramba, eu já estava ganhando meu dinheiro, eu tinha já meu pé de meia, eu estava trabalhando com remoção, com pronto-socorro. E aí você volta, alguns passos, volte a algumas casas, né? Para ganhar uma bolsa de residência, que na época era R$ 1.800, não lembro, bruto, né? E aí a carga horária mínima da residência eram 60 horas semanais, mínima. Nós éramos em 10 residentes para um hospital gigantesco, a Santa Casa é enorme, né? E aí, dentro dessa carga horária, você tem que cobrir escala de plantão, hoje em dia, era um pouco mais insalubre na nossa época, né? Depois a galera começou a aprender sobre os direitos. Muito mais. Os direitos dos residentes, né?
Inclusive, depois que eu terminei, eu falei, pô, sacanagem, podia ter descoberto isso na minha época, né? Porque, assim, a gente fazia escalas de 36 horas de residência, era bem desgastante, Sim, sem ganhar nada por isso, né? Então, assim, sim. foi uma entrega, foi assim, eu tive que ter muita convicção depois, falei, não, eu quero ir em frente. E aí, à medida que foi passando o tempo, na verdade, você vai conhecendo os profissionais, o que encanta é isso, né? Quando você vai pegando esses caras específicos da tua formação, que você fala, putz, eu quero ser igual esse cara. Então eu peguei algumas referências inclusive assim, eu gostava muito de cardiologia. Em quem que eu colei na residência? A galera da cardiologia infantil. Então eu colei neles e foi fantástico, assim, eu fui aprendendo muito sobre cardiopatia, mas eu também fui colando nos outros. Eu escolhi um nefro, eu escolhi um neuro, um cara que eu Vocês passavam um admirava. mês em cada E, estágio? é, é. E durante todos esses estágios, a gente sempre tinha que dar plantão na retaguarda, que era onde a gente mais aprendia, que era a pediatria geral, né? Isso era em 2009, 2010, é isso? 9, 10. Teve a época do influenza, a gente viveu, né? A pandemia também do influenza, e aí eu lembro que a gente tinha no meio da Santa Casa um gripário, super insalubre, né? A gente botava, não tinha, nem usava N95 naquela época, era uma mascarazinha velha, e a gente entrava naquele gripário e seja o que Deus quiser, né? A gente ficava atendendo criança o dia inteiro gripada e tal. E dentro desse espectro aí, a gente via muito caso grave, muito caso raro, muitas doenças genéticas, doenças crônicas, e é aí que a gente aprende, né, Ruli? Quando você está ali no olho do furacão. Então, eu recomendo demais para, assim, tem que fazer residência, né, cara? Sinceramente, hoje em dia eu acredito dessa forma. Eu acho que você não tem que ser só um especialista, tem que ser um generalista, mas é importante você estar imerso ali naquele mundo da residência médica, porque isso te dá uma formação muito diferenciada, né? E o que mudou hoje? Que são 3 anos de pediatria. Quando você fez, eram 2. Eram dois. Você sabe o que foi Então, acrescentado? Por que mais um ano? assim, eu tenho a minha opinião pessoal, eu acho que não acrescenta tanto, infelizmente. Eu acho que a sua formação fica muito boa. Então, se você quer ser um pediatra geral, 3 anos de residente de pediatria te dá uma ótima formação, porque no terceiro ano, na verdade, você faz alguns estágios mais optativos, você já direciona um pouco a tua carreira, né? Ah, Mas, por outro lado, para quem já quer uma subespecialidade, não é muito legal, assim, você acaba demorando mais tempo, assim, para se uhum, formar e acho que para o Brasil isso não funciona. Lá na gringa funciona porque você ganha uma bolsa melhor, você tem sim. a tua carga horária vai diminuindo com o tempo, né? Aqui não, o R3 de pediatria trabalha quase igual os demais, tem algumas regalias, mas trabalha bastante, né? Então, mas assim, é o que temos, né? É o que temos, mudou. E aí a subespecialidade depois depende da subespecialidade, mas a maioria ainda são 2 anos, né? Então seriam Quando 5 você anos de fez terapia formação. intensiva, 2 anos. Eram 2 anos. Então eu fiz Ainda são 2 4 anos. ou já aumentou? Ainda são dois, não, ainda são dois. E por Ainda que são você dois. escolheu? Você falou um pouco, mas você direcionou para cardio, e aí? O que foi te atraindo? Porque, na verdade, não é a gente que escolhe, né? A gente é escolhido pela especialidade. Eu sempre falo isso. A A gente é oncologia, por escolhido. exemplo, me escolheu. E aí a gente acaba se sentindo Aham. atração. O que foi que te encantou? Eu queria saber um pouco mais da emergência. O que me encantava era aquela coisa. Por que a pediatria, até hoje, para mim, isso é o que mais importa. Assim, por que eu gosto tanto da pediatria? Por causa da incrível capacidade de recuperação da criança. É uma coisa de louco. Assim, quando você pega uma criança desfalecida e 1 hora e meia, 2 horas depois, se você agiu direito, se você fez o que tinha que fazer, ela levanta e começa a pular na cama. Isso me encantou, né? Então eu não era muito pro lado dos velhinhos que tinham mais comorbidades, que tinham às vezes um prognóstico. Eu gostava dessa coisa assim da resolutividade. E aí a terapia intensiva dá muito isso, né, cara? Aquela coisa de você assim, se você souber e se aprofundar na urgência, souber como conduzir um choque séptico, você sabe entubar direitinho, você sabe passar um cateter. E aí a terapia intensiva também trouxe um pouco disso, né? Eu queria também procedimento, e embora na Uhum. terapia intensiva os procedimentos não sejam remunerados,
Isso te dá uma bagagem maior. Você consegue, inclusive, trabalhar em UTI pediátrica, que já é um pouco diferente, né? Então, hoje em dia, eu faço pouquíssimo porta, eu quase não faço pronto-socorro, porque, na verdade, a UTI te dá um plantão que você tem mais controle, não é aquela coisa que você não tem fim. Você tem aqueles 10 doentes em geral e você consegue ter um pouco mais o controle da situação. E aí você pega os casos mais graves, aqueles casos mais relevantes, né, em pediatria. E a terapia intensiva te dá muito isso e te dá uma bagagem muito ampla. Então, na hora de eu fazer o xizinho lá do R3, inclusive, eu já tinha até falado com a chefe da cardiologia, ela falou, a vaga é tua, tamo junto. Falei, beleza. Aí eu dormi no dia seguinte, eu fui marcar e desci. Falei, UTI. E aí ela deu um deve ter abraço adorado. Ela deve até hoje ter Adorou, uma lembrança adorou. boa de você, assim, parceiro. Eu ia lá, eu fazia eco com ela, eu aprendi várias coisas de cardiologia, mas no xizinho eu desci um quadradinho para baixo. E aí eu dei um abraço, falei, doutora Liane, muito obrigado, mas eu vou pro outro lado. E não me arrependo, não me arrependo, são estilos bem diferentes de trabalho. Hoje em dia eu mudei o meu foco de carreira, né, Rúlia? Assim, a minha ideia inicial era ser um médico de UTI, um plantonista. Puxa, acho que perdemos. Caramba, agora que ele estava contando o top, deixa eu ver aqui, chamar de novo. Deixa eu ver, acho que voltou. Peraí. Oi, Aí, tamo caiu, não, junto? agora estamos. Caí. Qual que era o meu objetivo de vida dentro da terapia intensiva? Eu queria galgar a escada da terapia intensiva. Então, eu queria ser plantonista, depois eu queria ser um diarista. Para quem não sabe como é que Uhum. funciona, o médico diarista é quem passa plantão diariamente, é o que a gente chama de horizontal, né? Você passa plantão, visita todos os dias, vê os casos e discute as condutas e tal. Então, é uma vida um pouco menos, o plantão tem que ficar ali pelo menos 6 horas, né? 7 Hum. a 1, ou 12, ou 24. O diarista já tem um pouco mais de flexibilidade, carga horária, e depois o terceiro estágio seria um gestor de unidade. E aí, o que foi legal para mim, e por isso eu escolhi, eu cheguei aí para Campo Grande em 2014, quando meu filho nasceu, eu, Depois que eu, você eu terminou o fui para TI? Campo... eu voltei para cá, eu trabalhei um tempo, a minha esposa também trabalhava aqui como enfermeira, eu cheguei a voltar para Campo Grande, mas assim, eu já estava num momento que eu tinha muito contato, né? Onde você faz residência, geralmente é onde você tem muita afinidade, né? Você cria É. vínculos, né? E eu perdi um pouco disso em Campo Grande, querendo ou não, eu saí de lá em 2006 e voltei em 2014. Eu tinha Sim. perdido muito, assim, desse contato. E aí, quando eu voltei, o mercado estava um pouco fechado, assim. Então, eu voltei para tentar ter uma vida mais tranquila, porque São Paulo é uma vida de louco, né? Vida de cão. E hoje, inclusive, eu não estou exatamente em São Paulo. Eu saí, eu estou em Barueri. Eu trabalho ainda em alguns hospitais de São Paulo, mas eu saí um pouco, né? Para ter uma vida um pouco mais tranquila. Voltei para Campo Grande e aí o mercado de trabalho não foi muito legal naquele momento. Por quê? Porque eu fazia plantão de UTI. Era isso, né? E aí tem poucas UTIs em Campo Grande, então eu comecei a Sim. pegar alguns trabalhos, mas assim, uma chefe minha me ligou, falou, ó, tem uma oportunidade, tal, você não quer voltar? E aí eu resolvi voltar. E quando eu voltei, eu já Quanto vim tempo você ficou aqui? numa, cara, 9 meses. 9 meses? Meio, o negócio foi meio andarilho mesmo, assim, vamos, volta, vai, vem. Mas você Meu filho conseguiu mais alguma velho coisa nasceu, fixa aqui ou não? Você ficou nesses 9 meses pegando plantão, não, cobrindo pegando alguém que não. plantão. Ah, Pegando plantão. Foi por isso que eu desanimei um pouquinho. E essa é uma coisa ruim, infelizmente, da pediatria, porque assim, por lei, tem que ter, né? Uma cidade, uma capital como Campo Grande, e a gente falando em termos de Brasil, o intensivista pediátrico, ele precisa ter uma estrutura um pouco melhor, né, cara? Você não consegue trabalhar com pouquíssima estrutura. Você tem o conhecimento, mas às vezes é um pouco frustrante. Você às vezes não tem acesso a certas tecnologias e tal, e coisas que a gente aprende. É claro que Campo Grande já tem agora, evoluiu muito, Santa Casa tem uma ótima estrutura e tal, mas assim, 2014, sinceramente, tinha poucas possibilidades. Tinha o hospital regional, tinha Santa Casa,
e UTIs pediátricas pequenas e tal, e aí eu não consegui me encaixar, infelizmente, e voltei para cá. E aqui em São Paulo tem muitas opções, é uma metrópole, então tem muitas UTIs e tal, um pouco mais de possibilidades. E eu já voltei num cargo melhor, eu já voltei assim fazendo plantões de dia, depois eu peguei um diarismo, e aí passou 1 ano e meio, 2 anos, a minha chefe foi para outro lugar, e aí eu recebi o convite para coordenar. Então eu fiquei mais 2 anos e meio coordenando. Então se você parar para pensar, em poucos anos de formação após a UTI, eu já tinha chegado num nível legal para mim, assim, que era o que eu queria. Uhum. Só que quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, puxa, mas mesmo assim, eu acho que eu preciso de um plano B, eu preciso ter um outro foco de carreira também. Porque em pediatria, o consultório hoje em dia, e aí eu volto lá no tema de trás, lá de trás, né? Então a pediatria foi muito renegada por alguns anos, mas hoje nós somos os últimos moicanos, né, cara? Então essa galera que tá me assistindo aí, que tá, putz, pediatria é furada, depende de como você conduz a sua carreira, né? E aí hoje, em 2015, eu já vim, e quando eu peguei depois a coordenação, eu já falei, eu vou abrir consultório e vou trabalhar também no setor privado, vou ter a minha clínica, eu já comecei a trabalhar isso. E o consultório é óbvio, ele leva tempo para ser construído, hoje eu estou com 5 anos e pouco de consultório, e graças a Deus a clientela já formou legal em 5 anos, geralmente esse é o tempo de consultório, né? 4 a 5 anos. E já fiz uma clientela legal e sempre atendendo só particular, não atendo convênio e tal. A pediatria já te dá essa possibilidade, justamente por ser uma especialidade escassa e que carece de bons profissionais, né? Falta pediatra com boa formação. E aí quando você faz a terapia intensiva, por mais que muita gente fale, putz, não tem nada a ver com consultório, a UTI. Cara, tem tudo a ver com consultório, porque você viu o último estágio da pediatria, você viu a criança no estado mais grave que ela pode estar, e eu já fiz de tudo na terapia intensiva, né? Muita prova de morte encefálica, eu já trabalhei em hospital de transplante, trabalhei no AC Camargo, eu já fiz oncologia, e aí eu lembro da história lá do Pat Adams, né? Que foi o que me motivou lá atrás, e aí eu me vi trabalhando no hospital oncológico e podendo exercer aquele sonho lá de trás, foi sensacional, né? E o mais legal, de não precisar levar isso com seriedade, assim, de eu poder botar uma camisa colorida. Você perde o pudor, você pode usar roupa de ursinho, você não tá nem aí mais, você não precisa manter aquela seriedade. Né? É tudo coloridinho, não pode tô nem cheirar aí. Hoje em dia eu sou pai de 3. Talquinho, Johnson, shampoozinho pode cheirar Johnson. talquinho, Eu já garanti a minha masculinidade, eu já tenho 3 filhos, já estou garantido, então não preciso provar nada para ninguém. Eu uso mesmo, uso ursinho, uso... Então, assim, é um ambiente leve, sabe? Eu enxergo isso na pediatria, mesmo quando o bicho está pegando, sabe? Então, é legal. E uma pergunta. Hoje, para quem forma hoje, por exemplo, tem esse mesmo campo ainda que você, por exemplo, veio para cá, para Campo Grande, voltou para São Paulo em pouquíssimo tempo de volta aí para São Paulo, você já conseguiu uma posição muito boa. Você conseguiu se posicionar no mercado de trabalho. Tudo bem que você conhecia muita gente, fez a residência aí, mas hoje, para quem forma hoje, tanto o pediatra geral, quanto quem fizer terapia intensiva, tem ainda esse mesmo campo? Consegue espaço dessa forma? Eu te diria que hoje, especificamente hoje, não. Nesses meses da pandemia. A gente está vivendo um tempo na pediatria que é surreal. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Desde a faculdade. A pandemia, e por um lado, graças a Deus, eu acho que as crianças se saíram muito bem com a história do coronavírus e da quarentena, né? Então, a maioria das crianças que pegaram coronavírus ou que pegam tem quadros, a maioria leves. A gente tem um quadro ou outro da síndrome multissistêmica, inclusive eu estou com uma internada no hospital agora, que fez uma coronariopatia, uma menina de 10 anos asmática que fez dilatação de coronária e tal. São casos pontuais, mas a maioria das crianças, às vezes a família inteira pega o Covid e a criança não manifesta. E aí todo mundo ficou recluso em casa, e aí os meses de março, abril, maio, junho, que são os meses que o pediatra mais trabalha, e aqui em São Paulo, inclusive, nessas épocas do ano, eles dobram UTI, né? Então, às vezes, começa a abrir UTIs novas nessa época do ano, porque bomba de criança, é a época de sazonal e tudo mais. E contato então, tem mercado na escola, na creche, né? Com certeza.
Com certeza. A creche sustenta os nossos consultórios, né? E, só que esse ano... Maldade falar isso, né? Eu posso falar que eu sou pai. O Sabará, para você ter uma ideia, o Hospital Sabará é o maior hospital do Brasil pediátrico, não tem como não dizer. É um hospital gigantesco, né? O Sabará, em abril, fechou em 25% de ocupação. 25%. Então, assim, os hospitais ficaram até mal das pernas, né, financeiramente. Ficaram. Só que, assim, eu acho que é um momento, né? No consultório eu senti isso também, teve uma queda de quase 60% dos meus atendimentos, de produtividade, caiu muito, despencou. E agora, de umas 2 ou 3 semanas para cá, começou a voltar e eu acho que logo a coisa vai estabilizar de novo. Mas, assim, mercado tem... talvez a maioria dos pediatras hoje em dia tem preferido uma especialidade que dê para fazer consultório, que dê para fazer ambulatório. Então, quem me pergunta hoje, eu faço terapia intensiva, eu faço neonatologia, que aliás são coisas bem diferentes, né? Parece tão igual, mas são 2 universos diferentes. O neonatologista não é o intensivista. O primeiro meizinho de vida é um universo à parte, né, dos prematuros extremos. Então, assim, é legal que na pediatria você consegue diferenciar isso. Puxa, eu sou mais para neo, eu sou mais para intensiva. O intensivista ele tem uma pegada mais clínica médica, né? E o neonato é um mundo à parte. Eu gostava mais de crianças maiores e tal. Então, na verdade, assim, quem me pergunta hoje, eu sempre deixo muito claro, ó, intensivista vai trabalhar com plantão, ou em algum momento da carreira vai virar diarista ou gestor. Gestor já é mais difícil, você tem que ter algumas oportunidades, mas assim, essa é a carreira. Se você não quer isso, é legal você pensar em outras possibilidades. Assim. Então, hoje em dia, eu vejo poucos intensivistas por causa disso, por causa dessa dependência hospitalar, né? Você depende de uma estrutura, você tem que ter um centro. Mas isso também tem o lado bom e o lado ruim, né? Tem o lado bom, que para quem quer trabalhar com horário fixo, chego, trabalho 6 horas por dia, 12 horas por dia, saiu dali, acabou. Sim. Ninguém vai te ligar, você não tem responsabilidade mais com nada, né? Então, tem os dois lados, né? É bom e é ruim. Não precisa pagar aluguel, você não precisa pagar funcionário, sem dúvida. Tem o lado bom. E assim, em termos de plantão, eu particularmente prefiro 1000 vezes um plantão de terapia intensiva a um plantão de pronto-socorro. Tem gente que adora pronto-socorro, são mundos diferentes também, né? Eu gosto muito da emergência e a terapia intensiva. Agora, eu acho que com a própria pandemia, a cultura das pessoas vai mudar, né, Ruli? Antigamente, assim, qualquer coisa era pronto-socorro. Então, assim... O colega estava às 3, 4 da manhã atendendo o tempo todo, coisas simples, né? E com a pandemia, a própria população entendeu que a maioria dessas coisas, com uma boa orientação do pediatra, você consegue resolver sem precisar ir a um pronto-socorro. Então, eu acho que a cultura vai mudar, de certa forma, né? Então, a gente, hoje em dia, o que aparece no pronto-socorro são coisas realmente, são urgências, é trauma, coisas que realmente, pneumonia, asma... E os resfriadinhos, as gastroenterites estão ficando mais em casa. Então, acho que vai mudar um pouco a cultura. E uma coisa que perguntaram aqui, que você já falou do consultório, como que fazer para lidar com os pais, com a mãe, com o pai, ligação, hoje o WhatsApp, assim, facilitou muito, mas ao mesmo tempo, para nós médicos, ficou uma situação também difícil se lidar com o WhatsApp, porque quer consulta, Sim. Enfim. Fala um pouco sobre isso. Como que é isso na pediatria? Nesse momento eu vou pedir para os meus pacientes se retirarem da live, só para não contar muito mais. Eu sei que tem paciente meu aí que já vi comentário aí. Não, assim, sinceramente, o consultório da gente é a nossa cara e é o jeito que você leva isso, né? Sim. Então, eu sou pai de 3 filhos, eu tenho uma rotina, às vezes, um pouco insana, é cansativo. Então, para eu conseguir manter a minha sanidade mental, eu precisei organizar a minha agenda. Então, hoje em dia, depois de 5 anos de consultório, eu consegui organizar essa parte. No começo, eu ficava maluco, assim, porque eu precisava responder o WhatsApp o tempo todo, e você está dirigindo, você está indo para o hospital, você está entubando uma criança, tem que responder o WhatsApp. Hoje em dia, eu não trabalho assim, eu trabalho com horários. Então, os meus pacientes já sabem. Então, dificilmente eu atendo ligação
Então, essa é uma realidade que no passado, imagina, um pediatra das antigas jamais vai imaginar a gente falando isso, porque antigamente era só telefone. A minha mãe mesmo fala, minha mãe era uma mãe meio neurótica e ligava o pediatra às 3 horas da manhã. Eu não atendo ligação. Então, assim, eu sempre aviso, ó, é urgente, você já põe urgente na mensagem e tal, e eu vou dar um jeito de responder. Mas eu tenho horários para responder. Então, eu saio de manhãzinha, antes de trabalhar, eu respondo algum. E é muito WhatsApp. Eu respondo, às vezes, uns 40 por dia, sem exagero. De manhã eu respondo alguns, aí eu dou um break, né? Vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, estou dirigindo, eu não respondo enquanto eu dirijo. Da hora do almoço, eu pego mais um bolo e respondo. Fim da tarde de novo, e antes de dormir, mais um pouco. Eu não respondo WhatsApp de madrugada, e eu deixo meus pacientes muito orientados que, se for uma emergência real, pronto-socorro, porque não há nada que eu vá resolver às 3 horas da manhã que eles não consigam resolver com as orientações que eu dou. Mas, assim, sinceramente, nesse tempo todo de consultório, a minha consulta é uma consulta que eu gasto tempo nela, sabe? E aí entra a história do atender convênio ou atender particular, né? Eu, desde o primeiro dia de consultório, eu escolhi atender particular porque eu queria dar uma entrega melhor. Então, assim, no começo do consultório, eu atendia um paciente por semana. Era muito devagar. Mas não tem problema. Aquele paciente eu me dedicava, eu gastava 1 hora na consulta. Nós vamos conversar. Então, assim, na receita, se dor é isso, se febre é isso, se vômito é isso. E aí restava pouca dúvida, né? Então, a pessoa que realmente te procura é um detalhe, assim. E é um detalhe que muitas vezes dá para esperar. Então, eles entendem isso. E entendem porque na consulta eu me dedico, sabe? Então, eu acho legal a gente falar sobre isso. Hoje em dia, por exemplo, eu atendo primeira consulta 1 hora e demais consultas 30 minutos. Quando precisa, é óbvio, a gente espaça, vai para 40 minutos, não tem problema. Às vezes o outro atrasa um pouquinho, mas eu jamais tenho aquela postura de muitos médicos que inclusive até hoje fazem isso, que é o overbooking, né? Cara, isso um consultório bem sucedido não tem que ter overbooking, a gente tem que levar os pacientes a sério, né? Sim, não é pode. Antiético, isso eu acho né? Totalmente. Concordo plenamente. Eu atendo quem eu posso atender, e assim, se a pessoa falta, ela falta comigo. Então eu deixo isso muito claro. Poxa, marcou, não vai, me atrapalha. E da mesma forma, se eu atraso uma consulta, eu atrapalho ela. Então, geralmente, eu atraso no máximo 10, 15 minutos. E em Campo Grande, eu lembro que tinha uma cultura, não só Campo Grande, né, São Paulo, onde for, a galera tinha uma cultura de fazer o paciente esperar 1 hora e meia, 2 horas. E eu acho isso surreal, uma falta de respeito, né? Então, assim, quando você faz direitinho, você conquista o cliente, né, o paciente. A gente é um negócio, né? Não tem como não enxergar. A nossa profissão a gente faz por amor, mas é um negócio, nós somos uma empresa também. Então a gente precisa agir de uma maneira séria, né? Enfim, minha opinião. Sim. Aí depois você ficou os 2 anos lá como chefe, já passando como diarista, e aí você ficou insatisfeito. Não insatisfeito no sentido de que, poxa, não era isso, não. Mas que você queria algo mais. Queria mais. E como que foi? Você eu vou te falar assim, real, vou abrir um consultório, porque a gente sabe que abrir um consultório hoje, os custos que isso leva, você tem que pensar em tudo, parte de organização, parte de colaboradores, de funcionários, imposto, muito alvará, enfim, a gente sabe como é que funciona. E aí, você, não, eu vou encarar tudo isso, você estava numa posição, vamos falar assim, relativamente confortável, chegou onde você queria. E você, mesmo assim, não, quero pagar imposto, quero alugar um negócio, quero... E você começou a procurar, como que foi isso? Não, na verdade foi meio simultâneo, né? Quando eu estava coordenando, eu fazia consultório há um tempo e eu já tava com uma clientela razoável, e eu só decidi abrir mão da coordenação quando eu sabia que eu ia ter uma retaguarda do consultório. Eu sabia que assim, a minha agenda já estava mais legal, já tinha uma filinha de espera. Eu falei, pô, se eu sair da coordenação, mas aonde? Eu aonde consigo... você estava atendendo? Já no consultório? Aqui já. Aqui em Barueri, já. Não, então, mas você já tinha montado o consultório? Já tinha. Quando eu vim para cá, que eu comecei a dar plantão, que eu comecei a pegar o cargo de diarismo,
eu falei, cara, eu vou investir nesse negócio. Eu já queria fazer consultório, né, lá atrás. Entendi. Então eu já esperado. No começo, não, mas tem um detalhe importante aí para quem quer começar. Eu não recomendo dar a louca e já. Eu dei um pouco de sorte. Em um dos meus plantões eu encontrei um obstetra. E aí o Marcelo Chico, gente boa, e aí eu trocando ideia com ele, falei, pô, Marcelo, tô querendo abrir consultório, você tem consultório, né? Ele falou, tenho. Eu só não tenho sala para você, mas tem o expurgo lá, tem um depósito, que é um ovo, é 1 por 1, assim, né? Eu falei, cara, eu quero, você me dá ele, eu não quero te pagar aluguel, não, você vai me dar o seu espaço, e aí eu te dou uma porcentagem, porque eu vou atender um paciente por mês e eu não quero te pagar aluguel por isso. Ele falou, ok. E aí eu reformei o 1 por 1 dele lá, botei uma maca e tal, e comecei a ter... Eu dei muita sorte, porque ele era um obstetra, pô. Então, na verdade, virou uma maternidade para mim, né? Comecei a me nutrir dos pacientes ali, né? Então, eu dei um pouco de sorte e eu recomendo isso para quem quer começar com consultório de pediatria, procurar um obstetra. É legal essa parceria, ou outros pediatras, ou alguém que tem essa relação. Mas aí você fazia sala de parto? Essa sintonia. Não fazia. Nunca gostei de fazer. E aí que eu falo que existe um universo entre o neonatologista e o pediatra. Eu não era o cara da sala de parto. Eu gostava da coisa um pouco mais... A sala de parto é muito imprevisível, né? Então até hoje eu não faço sala de parto. Não que o intensivista não saiba fazer. A gente tem treinamento para isso. Mas eu preferia o plantão da UTI, que é um pouco mais sob controle, né? E a sala de parto é muito imprevisível. Então, assim, é uma escolha. Mas mesmo assim eu consegui, o cliente, e hoje eu estou muito inserido na internet, mas aí eu vou falar a real, que a internet não é quem me deu o cliente. Quem me deu o cliente foram os meus próprios clientes, né? É o boca a boca, é tão velha essa frase, né? Mas o boca a boca é a chave do negócio, né? Não tem jeito. Então, eu posso botar o meu melhor anúncio, meu melhor terno no Instagram, não vai fazer efeito quando uma mãe chega para outra e fala, ó, vai naquele cara. Elas vêm, porque a outra falou e isso é lei, sabe? Né? Então, recomendação. Então, é por isso que eu falo que a entrega do profissional tem que ser muito boa, né? Você tem que ser bom no que você faz, você tem que se dedicar. E você não precisa ser o bambambam, ter um currículo monstruoso, não. Você precisa ser um cara humano, né? Você precisa, é claro, ter uma boa formação, mas isso não é o mais importante. Você precisa dar a assistência que aquele paciente precisa, né? Enfim. Fazer com amor, isso né? Que eu sempre você falou no começo do Pat Adams, né? Você atender do Pat Adams, você realmente se importar com o paciente, você tá ali para resolver o problema dele da melhor forma possível. Eu sempre falo isso. Isso que é o importante. Tecnicamente, tem e aí, muita voltando, gente. Não, tem. Você vai ver os maiores bambambãs e aí às vezes você vai ouvir um paciente daquele cara e às vezes, puxa, o cara, ele foi ríspido comigo, ele não foi legal. Então, assim, eu acho que você põe a perder, sabe? Tudo aquilo que você construiu, não vale a pena. Sim. Eu acho que é mais legal você ser acessível ao seu... Hoje em dia mudou, né? Antigamente o médico tinha essa postura um pouco mais... até arrogante, né? Olhava de cima. E hoje em dia, sinceramente, vamos falar real... mudou, né? Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim, doutor, você usa óleos essenciais, você usa o Collides, você às vezes vem essa pergunta, é muito louco, né? Você faz a criação neurocompatível e assim, mano, se você não estudar, meu amigo, você se dá mal, porque os pacientes estão no Google e estão estudando o tempo todo, né? Exatamente. Então, assim, mudou. A gente não é mais... A gente não pode olhar de cima. Você tem uma parceria com o teu paciente. É óbvio que você tem uma formação, mas eu tenho muitos pacientes crônicos que chegam com um diagnóstico muito mais acurado do que o meu. Uma mãe que o filho tem um Wernicke-Hoffmann, por exemplo, sabe mais da síndrome dele do que o próprio médico, às vezes. Pesquisou em tudo, né? Ela tem estudo da França. Então, assim, você tem que se humilhar e falar, ó, tamo junto, vamos lutar pelo bem do teu filho, e é uma parceria, né? E aí, voltando na outra pergunta que você me falou, por que eu cheguei na coordenação e resolvi abrir mão, é que, na verdade, assim, a gente percebeu que o que a gente queria, na verdade, era escalar um pouco mais, assim, né? O nosso conhecimento, é exatamente o que você está fazendo aqui, né? A minha ideia era essa. Eu falo, puxa, chega uma hora que você tem uma limitação, você atingir um alcance
Sinceramente, assim, as burocracias da gestão às vezes deixam a gente bem chateado, isso é óbvio. Quem nasceu para ser gestor é gestor, mas não era muito a minha praia. Eu até abriria possibilidade de me tornar gestor de novo futuramente, mas nesse momento, assim, não era a minha praia. Eu queria mais isso, dividir conhecimento, eu queria ter a minha clínica, eu queria ser empreendedor. E no hospital chega uma hora que você tem um limite, né? Você, querendo ou não, você é subordinado de alguém. Então, é legal o médico ter também o seu próprio negócio, ter a sua autonomia. Você desmarca a agenda e marca do jeito que você quiser, você trabalha quando e onde você quiser. Então, isso me encantava também, né? De ter a minha liberdade, né? Mas hoje eu sinto também falta da terapia intensiva, até por isso eu cheguei a ficar um tempo sem dar plantão. Em janeiro, fevereiro e março, por exemplo, eu já saí do hospital e me dediquei exclusivamente ao consultório, porque eu queria ter essa experiência de sair um pouco do hospital, eu já estava cansado, e é legal pontuar isso também, eu já tive um pouco de burnout, sabe? Chegou um momento da minha vida em que a tampa explodiu, assim, foi palpitação, sintoma de síndrome de pânico, dirigindo em São Paulo o tempo todo. Olha o Godoy aí, cara. Doutor Eu sou Antônio fã Carlos desse cara, Godoy, velho. dono de Eu tô lendo Três todos os comentários, gente. Muito obrigado a todos os pacientes que mandaram. Eu tô achando demais. Mas o do Godoy eu tive que parar para falar, porque ele é um cara fora de série. Esse é. E aí esse chegou uma hora que é legal falar sobre isso. Eu perdi um pouco a estribeira, eu precisei tomar antidepressivo, eu entrei numa linha meio depressiva, sabe? Rolou um burnout, de verdade. Por quê? Porque a gente não tem limite, a gente é cobrado, e você dá plantão, e você não dorme, e você tem 3 filhos para criar, e você tem que dirigir 2 horas em São Paulo. Então chega uma hora que você fala, opa, eu preciso ver o que é prioridade na minha vida. Então, no meu caso, eu fiquei um pouco fora, equilibrei um pouco mais as coisas. Hoje eu trabalho, o meu consultório é 1 quadra de casa, eu vou a pé. Olha, que coisa boa. Isso me fez muito bem, assim, muito bem. Comecei a praticar mais atividade física, a corrida hoje faz parte do meu dia a dia, eu corro sempre. E aí, hoje eu penso em voltar mais para terapia intensiva e voltar eu já estou dando plantão de novo, até porque a pandemia me obrigou a voltar também para pagar os boletos. Mas eu sinto falta desse equilíbrio. Eu imagino que você ficar sem operar, em algum momento você fala, puxa, eu vou perder a mão, eu preciso manter a minha especialidade, preciso me atualizar, né? E hoje eu estou indo atrás de outras possibilidades, de fazer um mestrado, de continuar a minha formação, né? Inclusive, eu fiz estágio fora, minha formação foi muito legal, de verdade. O meu R4 de UTI me deu a possibilidade de fazer um estágio lá em Pittsburgh, lá nos Estados Unidos. Fiquei lá 1 mês também, estudando, talvez um dos melhores hospitais do mundo, fantástico. As coisas que eu vi lá, eu ainda não vi chegar em São Paulo, sabe? Coisas incríveis, assim. Olha só. E aí, a gente tem que manter um pouco isso. Você também não pode abrir totalmente mão da sua, enfim, da sua especialidade, da sua... Só uma coisa que você falou... falou... Oi, tio Edson, um abraço para você também. Tio Edson é brother. Uma coisa a minha que você querida falou, esposa. Você estava atendendo no Expurgo e o salto para o seu consultório é porque você já estava com uma clientela grande. Aí você se sentiu seguro, então, para partir para o voo solo, para você abrir a sua clínica mesmo. Eu te diria que eu me senti seguro e imprudente. Hoje eu acho que eu não agiria com tanta emoção. Não agiria com tanta emoção. Eu peguei uma grana que eu tinha guardado e botei um dinheiro mesmo, não foi barato. Eu precisei reformar uma sala, móvel planejado. Hoje eu tenho orgulho, é óbvio, do meu consultorinho, tudo bonitinho, tudo planejadinho. Eu queria isso, né? Mas hoje, com mais calma, né? O que eu aconselharia a galera nova, vai devagar, não faça nada sozinho. É legal você dividir responsabilidades, porque eu já penei bastante também enfim, funcionário, precisa mandar funcionário embora, tem que pagar encargos trabalhistas, você tem que pagar imposto pra caramba, muito imposto, vacina, o povo acha que a gente é milionário porque a gente aplica vacina e não é verdade. A vacina, ela é uma commodity, é como vender gasolina, né? É um preço tabelado e é caro. Então, assim, na verdade, assim, tudo isso ninguém me explicou, né? Eu fui de orelhada, eu fui batendo cabeça e fui tentando. E hoje eu iria com um pouquinho mais de calma. Mas, assim, olhando para trás também, por outro lado, se eu não tivesse feito isso, sabe, tido a coragem, talvez eu não tivesse crescido. Então, uma vez que eu fui para o meu espaço... Aproveitando isso, o que você falaria hoje para quem quer fazer pediatria?
Ó, tô saindo do sexto ano, tô pensando em pediatria, e aí? Faço, não faço? 3 anos, faço uma sub? Faça. Eu faria o seguinte, faça pediatria, eu acho que é uma ótima especialidade, e talvez, se você não for um apaixonado por urgência e terapia intensiva, faça uma especialidade de consultório. Então, a gente tem aí neurologistas pediátricos muito bem, né, cara, com procedimentos, fazendo vídeo EG. Eu tenho caras que fazem pediatria, cardiologia e viram hemodinamicistas infantis. É uma ponta, né, do iceberg. Assim, você consegue fazer subespecialidades pediátricas hoje em dia muito diferenciadas e que te dá uma ótima remuneração, te dá um posicionamento de mercado legal, né? Então, não ache que pediatria é só para quem não quer ganhar dinheiro ou quem quer atender só xixi e cocô. Você tem possibilidades infinitas dentro da pediatria. A pediatria é fantástica, evoluiu demais, né? Então, eu gosto demais. E hoje em dia, eu me posiciono como um pediatra geral. Então, eu sou intensivista, mas eu gosto de pediatria geral. E eu falo sobre isso porque eu acho que faltam bons pediatras gerais, né? Falar no consultório você faz terapia geral. Faz pediatria geral, né? Só que a terapia intensiva me dá uma base para tratar outras coisas. Eu trato asma, eu trato alergia, eu trato infecção urinária. Por quê? Porque eu já vi os extremos de todas essas doenças. Por isso que eu falo que o intensivista é um bom médico de consultório. Você vê o fim da linha, você consegue se antecipar, você consegue tratar muito antes de chegar lá, né? Então, essa pergunta eu acho que você respondeu, né? Não gosto de consultório. Quais minhas opções? Tem várias, né, que você acabou de falar. Várias. Inclusive, eu tenho amigos que se cansaram da clínica. Ontem mesmo, uma amiga minha, nefrologista e intensivista, tem essa galera maluca que fica fazendo subespecialidade sem parar, né? Tem gente que faz... Tem uma que está terminando eco e ela era intensivista. Ela fez 2 anos de pediatria, 2 de UTI, 2 de cardio, escuta, e mais 2 de eco. 8 anos. Eu falei, nossa, não, pelo amor de Deus. Em algum momento da vida eu preciso trabalhar, né? Eu preciso sustentar os meus filhos. E aí, essa galera às vezes cansa. E aí, quando eu canso, eu posso ir para outras opções. Então, essa minha amiga virou auditora. Foi estudar, virou auditora e trabalha com contas médicas voltadas para pediatria. Então, ela, melhor do que ninguém, conhece uma UTI de dentro e ninguém vai passar o pé nela. Ah, eu estou usando o remédio porque eu preciso usar. E ela fala, não, você não precisa usar esse remédio, você pode usar uma opção mais barata. Então, assim, tem infinitas possibilidades, né? Sinceramente. Mas a possibilidade, pelo que você acabou de contar, de realmente ficar milionário é abrindo vacina. Fazendo vacina, aí sim, esse teste. Não. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Tem isso também. Meu amigo, tá terminando aqui, ó, já tá começando, apareceu a contagem aqui. Poxa, muito obrigado por você ter aceito o convite. Foi maravilhoso, porra, bom demais. 13 anos que a gente não conversava. 13 anos, cara. Pós-Marinha. Pô, tem que juntar todo mundo nesse Instagram seu, você tem que chamar todo mundo. Chama o Lúcio, chama o Leandro. Chamei já o Lúcio, mas ele tava de plantão no dia. Mas vou chamando sim, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Acho que foi sensacional, foi um prazer, esclarecedor. Foi muito bacana mesmo. Acho que ajudou muito quem está pensando para conhecer um pouco mais. Poxa, e com uma visão, com tudo que você passou, foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo, amigo. Muito obrigado, cara. E o convite a você também já está feito para você vir para o meu, para a gente falar da oncologia, a tua área, a tua praia. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer imenso. Vai ser um prazer imenso. Sensacional. Amigo. Muito obrigado, um abração. Fica com Deus, um bom fim de semana. Fica com Deus também, para vocês também. Tudo de bom, viu? Abração, até mais. E obrigado a todo mundo e até o Dr. Antônio Godoy, que está aqui, ó. Chama o Mira eu vou chamar também. Um abração. O Mira, eu nunca mais vi o Mira, cara. Eu vejo ele às vezes. Ele já deve estar quase indo no Jô Soares, lembra que a gente falava que ele ia dar entrevista no Jô Soares? Deve estar chegando a hora. Só não vai porque não tem mais o programa. Tá acabando. Um abração, cara. Até mais. Verdade. Abraço. Tchau.